Olá 2000, e aí, tudo bem? Mais uma semana vencida, muita gratidão a Deus por isso. Então nós podemos continuar nosso conteúdo, tá? Hoje nós vamos estudar o último filo de invertebrados, que é o filo dos equinodermos. Está na unidade temática 11, tá? Do livro 6. Bom, o filo equinodermata, ele inclui animais como estrelas do mar, pepinos do mar, ouriços do mar. E o nome equinodermata provém de dois termos gregos, né? Eknos, que significa espinhos, e derma, que significa pele. Então, traduzindo, seriam espinhos na pele, né? Porque muitos desses animais vão ter esses espinhos salientes, que são projeções da própria epiderme do animal, e só que nem todos os representantes vão ter esses espinhos, né? Eles não vão ser tão evidentes como no caso do ouriço do mar, tá? Que é um dos representantes. Esses animais, eles são exclusivamente marinhos, e no caso dos equinodermos, o esqueleto é interno, então é um endoesqueleto de estrutura calcária. Outra característica evidente, né, marcante do grupo, é a presença de um sistema, que é o sistema ambulacrário. Esse sistema ambulacrário é exclusivo desse grupo, e ele tem uma complexidade tão grande dentro desse grupo, que ele vai estar relacionado à maioria das funções desses animais, né? Então vai estar relacionado à movimentação, à percepção do próprio ambiente, né? Ou seja, teria função sensorial, está relacionado às trocas gasosas, está relacionado à alimentação, à fixação do animal, a própria locomoção, para vocês terem ideia de quanto é importante esse sistema ambulacrário ou sistema aquífero, tá? Porque ele tem todo o funcionamento a partir da circulação da água dentro do corpo do animal, né? Então ele seria mais ou menos hidrovascular. Nessa imagem, a gente percebe a constituição desse sistema ambulacrário. Então, como eu falei, todo o funcionamento ele se dá através da circulação de água dentro dessa estrutura. Então, nós temos uma rede de canais por onde essa água do mar ela vai circular e vai permitir o transporte de nutrientes, de excretas, de gases e a própria alimentação. Nós vamos ter também a formação dos pés ambulacrários, e a passagem de água por esses pés é que vai permitir a movimentação. Então vamos prestar atenção aqui, ó. Nós temos um canal circular que fica ao redor da boca e vai se ligar ao exterior através dessa estrutura chamada placa madrepórica. Essa placa madrepórica, embora seja calcária, ela é perfurada, e é por onde vai entrar a água no corpo do animal. Desse canal central circular partem os canais radiais, que vão se ramificar e vão se ligar a essas estruturas arredondadas aqui, que são as ampolas, e também aos pés ambulacrários. Então, a circulação de água dentro dessa estrutura é que vai permitir tanto a movimentação quanto as demais funções dos equinodermos. Aqui o que a gente vê é um ouriço, né, onde os espinhos eles são bem evidentes, e aqui o endoesqueleto calcário desse ouriço. Bom, sistema digestório. O sistema digestório, no caso dos equinodermos, é completo. Então, nós temos duas aberturas, a boca e o ânus. Além disso, temos outros órgãos, né? Esôfago, estômago, intestino. No caso dos ouriços do mar, nós temos também uma estrutura importante, que eu coloquei aqui a imagem, que se chama lanterna de Aristóteles. Essa lanterna de Aristóteles é esse conjunto de 5 dentinhos, tá? Que vai permitir o animal raspar e retirar o alimento do ambiente.
Sistema circulatório. O sistema circulatório, ele é praticamente ausente, né? Ou ele é bem simplesinho, porque toda a distribuição de material se faz através do sistema ambulacrário, né? Através da cavidade celomática, tanto a circulação quanto a excreção também. Sistema respiratório, também as trocas ocorrem por difusão entre a água do mar e que está presente, né, que está ocupando o sistema ambulacrário. Reprodução. Nós temos nesses animais, eles são animais de sexos separados, né, são dioicos, com fecundação externa. Então, o que vai acontecer? Os gametas vão ser liberados na água, vai ocorrer a fecundação. Após o desenvolvimento, vai se formar uma larva que vai ter simetria bilateral. Essa larva sofre metamorfose e vai dar origem ao indivíduo adulto, que no caso vai ter simetria pentarradial. Então, outra característica que seria diferente no grupo, né? Um tipo de simetria na fase de larva, que é a bilateral, e uma simetria na fase adulta, que é a pentarradial. Isso a gente consegue observar nessa imagem, ó. Aqui o animalzinho adulto, com simetria pentarradial. Nós temos 5 raios, né? Que a gente poderia dividir o corpo do animal, 5 raios simétricos. E aqui a simetria bilateral na larva. A única exceção a isso seriam os pepinos do mar, que têm simetria bilateral. Aqui 2 imagens mostrando a reprodução sexuada, tá? Aqui no caso na estrela do mar, lançamento dos gametas, a fecundação, né, formando a célula ovo-zigoto, e aqui formando a larva, que posteriormente vai dar origem ao animal adulto. Aqui nós temos uma outra forma de reprodução, que é a reprodução assexuada por regeneração. Então, em algumas bibliografias, a gente pode ver a regeneração como uma forma de reprodução assexuada. Bom, vou chamar a atenção aqui para o seguinte: os equinodermos, eles seriam o grupo mais próximo dos cordados, por uma determinada característica, que é eles serem deuterostômios. Todos os animais que nós estudamos até aqui, eles eram protostômios, ou seja, o blastóporo, que é aquele orifício, né, de comunicação entre o intestino primitivo e exterior do corpo, ele originava a boca nesses animais, são os animais protostômios. No caso dos equinodermos e cordados, nós seríamos animais deuterostômios, ou seja, o blastóporo, ele origina o ânus. Então, evolutivamente, esse filo seria o filo mais próximo aos cordados. Bom, sistema nervoso. O sistema nervoso é formado por nervos que ficam ao redor da boca, né? Então, o nervo anelar ao redor da faringe, e por nervos radiais. Não tem cefalização, é um sistema bastante rudimentar também. Agora vamos falar sobre as classes, né? A sistemática dos equinodermos. Primeira classe que eu estou falando é sobre a classe equinóide. Na classe equinóide, nós temos os ouriços do mar e as bolachas da praia, ou bolachas do mar, tá? E esses animais, a bolacha, ela tem um corpo achatadinho, semelhante a um disco. Já o ouriço tem esse formato mais ou menos globular, né? Meio que esférico. Eles têm uma carapaça rígida, não tem a presença de braços e se destaca pela presença do aparelho mastigador, que é a lanterna de Aristóteles, que é aquele conjuntinho de 5 dentinhos calcários, né, protáteis, que vão permitir a trituração, que eu mostrei numa imagem nos slides anteriores, tá?
Basicamente, eles se alimentam de plânctons e de detritos orgânicos. Segunda classe, a classe asteroides. Nessa classe destacam-se as estrelas do mar, tá? Elas têm o corpo com essa forma de estrela, com 5 braços ou mais, mas sempre múltiplos de 5. Os espinhos são pequenos e são fixos. As estrelas do mar, elas são predadoras de bivalves. Próxima classe é a classe crinoides. Nessa nós temos os lírios do mar. Muitos desses representantes são sésseis, ou seja, são fixos. São os únicos que têm a boca voltada para cima. São animais filtradores. O corpo tem mais ou menos o formato de um cálice e podem ter de 5 até 200 braços. Não tem espinhos esse grupo. A classe holoturoidea, estão incluídos os pepinos do mar. Esses pepinos do mar, eles têm um corpo cilíndrico, né, alongado, também sem espinhos, tem simetria bilateral na fase adulta. A boca e o ânus ficam em extremidades opostas, e esses animais gostam de viver, né, a gente consegue ver pela imagem, no fundo dos oceanos, e se alimentam de plâncton. E, gente, esqueci de botar o nome desse grupo. As serpentes do mar pertencem à classe Ophiuroidea, tá? Desculpa que eu esqueci de botar aí o título. Essa classe, os animais também têm o corpo estrelado, a classe mais diversificada entre os equinodermos. Tem 5 braços que são delgados e bem articulados, só para a gente conseguir diferenciar da estrela do mar. O único grupo que não tem ânus, só tem apenas uma abertura, e eles têm hábitos noturnos, tá? A alimentação basicamente é de plânctons e detritos orgânicos também. Então a gente consegue ver que é um disco central bem evidenciado, os espinhos são mais curtinhos e são situados no braço, tá? Essa classe, não esqueça, é Ophiuroidea. Bom, aqui o quadro resumo, está na página 24 da apostila de vocês. Vocês deem uma olhada, melhor, porque a imagem nunca sai muito boa, tá? Então, vocês deem uma olhada, tem um resumo descrevendo cada uma das classes, falando um pouquinho sobre as características e os principais exemplos. Que outras características a gente poderia citar desses equinodermos? Então, já falei do endoesqueleto calcário. Eles são animais deuterostômios, então o blastóporo dá origem ao ânus, tá? Então, por isso eles são o filo de invertebrado mais próximo dos cordados ou vertebrados. A simetria é pentarradial nos adultos, né? 5 raios de simetria, e as larvas têm simetria bilateral. Alguns possuem essas estruturas que eu coloquei a imagem, que são chamadas de pedicelárias, tá? Essas pedicelárias, elas são uma espécie de pinça, tá? Então aqui está escrito para limpeza, mas além disso, elas podem produzir venenos e podem auxiliar na captura de presas também, tá? São animais triblásticos, ou seja, 3 folhetos germinativos, ecto, meso e endoderme, e são celomáticos. Então, eles apresentam uma cavidade totalmente revestida pela mesoderme. Chegamos ao final dos invertebrados. Temos algumas atividades para essa semana. Então, o texto para leitura está na apostila nas páginas 23 a 26. As atividades na página 26 e 27. A hora de estudo é na página 30 e 31. Vocês devem fazer as questões de 14 a 17. E o caderno de atividades, a parte do filo equinodermata, está nas páginas 15 a 17.
Então eu aguardo a entrega até 24/6, tá aí meu e-mail para vocês entregarem, tá? Um grande beijo, morrendo de saudades, mas isso tudo já vai passar rapidinho. Deixo essa mensagem para vocês, né? Porque depois disso tudo, com certeza, abraços e reencontros vão ter um outro valor, vão ter um valor muito maior pra gente, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima.